Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 76 da NBR 6122 de 2019. Espero que estejam gostando. Vamos aprofundar mais um pouco sobre a história dos tubulões a ar comprimido. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 76 da NBR 6122 de 2019. Estamos caminhando, pessoal, a passos curtos, mas certeiros e firmes, né? Estamos aprendendo a cada dia mais conceitos firmados na NBR 6122, com garantias, né, de pessoas incríveis que prepararam essa norma, que nos dão esse suporte técnico para que nós pratiquemos a nossa engenharia de fundações. Meu nome é Christian Porcino, trabalho com engenharia civil, amo essa área, trabalho mais a engenharia civil ligada a fundações e contenções, praticadas também a área de energia, linha de transmissão, subestação, barragens, parque eólico, parque solar, etc. Então, espero poder contribuir sempre com vocês, com auxílio, com ajuda. Estamos focados aqui neste canal, no motivo da abertura desse canal, nessa pandemia do Covid-19 aí, né? Nós tivemos essa ideia de compartilhar o que a norma NBR 6122 de 2019 tem para nos ensinar, né? Estamos agora no anexo C, que é um anexo normativo, passamos por toda a norma e agora estamos nesse anexo C, que é um anexo normativo, que fala especificamente do tubulão a ar comprimido, né? Procedimentos executivos. Essa é a segunda aula a respeito desse anexo C. Conceitualmente, nós precisamos estar fortes para podermos resolver problemas, sejam eles de ordem conceitual, ordem didática, ordem de dimensionamento, projeto, como também, obviamente, na parte executiva, é essa parte onde a gente está aqui agora, né? O objetivo desse anexo C é complementar o Fundações Profundas, que é o capítulo 9, especificar insumos e detalhar diretrizes construtivas. Estamos caminhando nisso, né? O tubulão, não só com ar comprimido, como escavado a céu aberto, ele trata de uma fundação profunda, por isso que esse anexo é um complemento ao capítulo Fundações Profundas, né? Escavada manual ou mecanicamente, a gente já falou isso, eu posso escavar a partir de um poceiro ou a partir de um equipamento, né? Em que, pelo menos na sua etapa final, há a descida de pessoal para alargamento da base ou limpeza do fundo quando não há base. Né? Então, isso a gente já falou, já insistiu. Se você está chegando agora, volte nas aulas anteriores, que é muito importante. E essa história de eu poder usar o mecânico, mas mesmo usando o mecânico, eu preciso descer alguém para limpar o fundo, e aí eu alertei até mesmo para dar uma verificada se as dimensões do seu equipamento estão batendo com as dimensões do projeto. Nesse tipo de fundação, as cargas são transmitidas essencialmente pela base ou um substrato com maior resistência. Né? Esse tipo de solução é empregado sempre que esse tipo agora é o quê? O tubulão a ar comprimido. Então, sempre que se pretende executar tubulões abaixo do nível d'água em solos que não atendam às condições do B2. O B2 é tubulão a céu aberto, permite eu executar tubulão abaixo do nível d'água, né? Abaixo do nível d'água, mas que o solo tenha garantia de resistência, tal qual não tenha risco de desmoronamento. Então, isso que o B2 fala. Aqui, ó. O B2 fala isso aqui, ó, buscando lá na memória, né? O que o B2 fala? E o tubulão escavado a céu aberto, esse tipo de fundação empregada acima do lençol freático, isso aqui lembrando lá do céu aberto, né? Ou mesmo abaixo dele, nos casos em que o solo se mantém estável, sem risco de desmoronamento, né? E seja possível controlar a água no interior do tubo, né? E aí ele fala assim, respeitando a legislação em vigor, nós estamos insistindo com essa legislação em vigor, é a bibliografia da norma, a última linha da norma lá, ela faz referência às NRs, as normas regulamentadoras, e nós temos insistido aqui em falar da norma NR18, da portaria de 2020, que vai passar a valer em 2021, em alguns aspectos só 6 meses, outros só 2 anos depois, né? Então a gente precisa estar firmado nessa história, né?
Mostramos aqui uma figurinha aqui muito interessante da campânula, né? Mostrando o concreto entrando, o entulho saindo, né? Os resíduos da escavação saindo, né? A importância dessa campânula, nós estamos falando sobre a NR18, falando dos aspectos de descompressão, compressão. A gente já falou também o aspecto da medicina do trabalho, tão importante é isso aqui, a situação para nós. Então, nós precisamos buscar toda essa informação conceitual, executiva, porque você, como responsável pela obra, você tem responsabilidades não tão detalhadas na norma 6122, mas a norma 6122 faz isso aqui, né? É o que a gente falou, ó, respeitando a legislação em vigor. Quando ela fala isso aqui, gente, ela busca lá e essa bibliografia, ela nos manda direto lá para nossas NRs, nossas normas regulamentadoras, né? Então, em qualquer etapa da execução, o trabalho sobre ar comprimido, né? Em qualquer etapa da execução dos tubulões, deve atender a legislação em vigor. Repetiu. Agora, lá, ó, esse anterior aqui falou lá no B2, já alertou. E agora ele fala aqui no C3, que é o trabalho sobre ar comprimido, e essa legislação em vigor, nós vamos passar aqui nessa aula, mas vamos passar com seriedade. Mas a aula anterior a gente destacou muito bem o que essa norma, o que essa portaria nos manda, a norma regulamentadora número 18, que tem itens realmente muito relevantes, né? E aí a gente destaca, né, vamos destacar mais uma vez, né, que eu tenho aqui alguns itens aqui dessa portaria, que ele me fala, ó, o prazo 6 meses e 24 meses, destaque feito agora para o ar comprimido aqui, né? Esse item aqui, 18.7.2.23, nós vamos ver de novo, é o que proíbe a execução de tubulão com ar comprimido. Só que ele vai valer daqui a 3 anos, praticamente, né? Você tem que ver a data de promulgação dessa norma, foi fevereiro dessa portaria, foi fevereiro de 2020. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso aqui, ó. Essa portaria entra em vigor 1 ano após a data de publicação. Então, se é fevereiro de 2020, vai entrar em vigor em fevereiro de 2021. Isso é importante, né? Que ó, ela foi em fevereiro de 2020, um ano depois, fevereiro de 2021, tá? Não sei quando que você está assistindo isso aqui, então é importante você ter isso em mente em números, né? E a partir de fevereiro de 2021, 6 meses depois, a escavação manual de tubulão limitada a 15 metros, né? Céu aberto, esse 16 aqui, e o 23, 2 anos depois. Então, fevereiro de 22, fevereiro de 23. 24 meses depois que essa norma entrar em vigor. Ela vai entrar em vigor em 2021, então 24 meses depois, 22, 23. Fevereiro de 23, a fundação por meio do ar comprimido, ela será proibida de execução, né? Mas são pontos interessantes para a gente ter sempre em mente. Só se admitem trabalhos sob pressões superiores a 0,15 MPa quando as seguintes providências forem tomadas. Espera aí, pessoal, aqui é importante. Esses dizeres aqui estão na NBR 6122/2019, só que são dizeres bem resumidos. Quando ele chama a legislação NR18, isso aqui está muito mais detalhado. A aula passada, né, a aula anterior nossa, a gente detalhou isso com mais precisão. Obviamente, um detalhamento informativo, porque o detalhamento, a descrição daquilo e as informações você vai obter realmente com o seu engenheiro de segurança, com o seu médico de segurança do trabalho, com a equipe de segurança do trabalho, porque são altamente conhecedores de formulários, de legislação. A gente está alertando e o cuidado que a gente tem que ter com o operador, cuidado que a gente tem que ter com a obra, né? Então, a equipe permanente de socorro médico à disposição na obra, se você for olhar a NR lá, ela fala sobre a ambulância, UTI, 24 horas, o médico tem que estar o tempo todo, tem alguém lá dentro da câmara. Então, essas coisas são detalhadas lá. Câmara de descompressão equipada disponível na obra, lá é detalhado como é que essa câmara deve descer, aqui está alertando a gente. Compressores e reservatórios de ar comprimido de reserva, né? Aquela história, né? De você ter uma válvula de escape em caso de problema que Deus queira que nunca tenha, mas não é só a parte de entregar a Deus, tem a nossa responsabilidade humana, né?
renovação de ar garantida, sendo o ar injetado em condições satisfatórias para o trabalho humano. Então, a norma, ó, eu tenho que continuar mandando ar para o caboclinho lá, né? Mas esse ar não é qualquer ar, não. Eu preciso mandar um ar com qualidade boa. E por mais óbvio que isso seja, isso nos indica que nós temos que controlar isso, por responsabilidade nossa. É isso que a norma está nos alertando. E aí, gente, chegamos no C4, que é a escavação propriamente dita, a escavação do tubulão a ar comprimido, né? Inicialmente deve ser concretado o primeiro segmento ou aprumado o revestimento metálico diretamente sobre a superfície do terreno ou em uma escavação preliminar de dimensões maiores que o diâmetro do revestimento posto primário. O que a norma está falando para a gente? Eu tenho que cuidar das paredes da escavação. A gente já falou isso em vários capítulos, falando até sobre o cálculo, dimensionamento, quando se usa essas camisas, né? Aqui nós estamos alertando para o procedimento executivo da escavação. Então, se eu vou usar uma camisa de concreto, eu vou concretá-la no local, eu tenho que dar um espaço para encaixar a campânula, então é isso que ele está falando para nós. Se eu for usar metálica, eu tenho que aprumar esse revestimento, eu tenho que deixar isso no prumo correto para a execução do poço primário, né? Então, isso é importante. A sequência deve ser feita com a concretagem ou soldagem sucessiva dos segmentos metálicos de revestimento, à medida que a escavação manual vai sendo executada. Então, eu vou descendo, ok? Vou descendo a minha camisa de concreto, sendo a camisa de proteção. Se é de concreto, eu vou concretando ela e vou descendo, né? Eu vou executando essa camisa e vou descendo, ou vou descendo com o revestimento metálico, um ou outro, né? Revestimentos de concreto só podem ser introduzidos no terreno depois que o concreto estiver com resistência suficiente para suportar a escavação. Então, o que está falando aqui? Ó, revestimentos de concreto só podem ser introduzidos, pré-moldados, né, no terreno depois que ele tenha resistência suficiente para aguentar esse empuxo da escavação. Por mais óbvio que seja, precisa ser dito, né? A metálica já vem, vamos falar assim, pronta para usar, né? Quando o nível d'água for atingido, nesse momento, na escavação eu vou ver, eu tenho uma noção pela sondagem, né? A gente, obviamente, fez a sondagem anteriormente. Deve ser instalada no topo da camisa a campânula de ar comprimido, porque aí eu vou começar a ter que usar o ar comprimido para que esse nível d'água seja pressionado para fora da minha escavação e eu não tenha problema dessa infiltração desse nível d'água, né? Então, a campânula de ar comprimido, o que permite a execução a seco dos trabalhos. Essa aqui é a história, né? Então, esse ar comprimido, ele atua para que eu possa seguir como se eu estivesse escavando sem água. A água está ali, o ar comprimido está evitando que a água atue, né? Então, isso é importante. Aí está aqui umas fotos da campânula, né, mostrando direitinho. Você que já viu isso em algum lugar agora, principalmente a gente via muito, nós vamos falar disso no final, essas campânulas em obras de pontes, né? Usava-se muito, né? Para as camisas de concreto, a aplicação da pressão de ar comprimido só pode ser feita quando o concreto atingir a resistência especificada em projeto. Estamos destacando mais uma vez isso aí, né? Deve-se evitar a aplicação de pressão excessiva. Às vezes o cara, não, mete pressão nesse trem aí, né? Mas a gente deve evitar. Lembra que essas pressões excessivas estão sendo aplicadas também, comprimindo também o caboclo que está lá embaixo, né? Então, assim, deve-se evitar a aplicação de pressão excessiva para eliminar a água eventualmente acumulada no tubulão, tá? Então, porque o cara, a água eventualmente acumulou no tubulão quer aplicar uma pressão excessiva para eliminar essa água de vez, só que isso causa outros problemas, né? Ele resolve um problema, mas causa outros. Então, isso deve-se evitar, tá? A base é escavada manualmente. Então, nesse caso, tubulão ar comprimido, eu não tenho como descer com um alargador de base ali, né? A escavação está sendo feita manualmente, então a base é escavada manualmente. Durante essa operação, a camisa deve ser escorada de modo a evitar sua descida. Então a camisa está aqui em cima, o cara está abrindo a base, né? Camisa aqui em cima e o cara abrindo a base. Essa camisa tem que ser escorada para evitar que ela caia, né? Porque você está
você está fazendo agora essa abertura, esse ponto pode ser que a camisa caia. Então, ela precisa ser escorada. Durante essa operação, a camisa deve ser escorada de modo a evitar sua descida, né? Então, o que a gente está falando é o seguinte, a camisa está aqui, ela precisa ser escorada na hora que eu começar a fazer isso aqui, porque senão ela desce, né? Por peso próprio, né? O atrito não é suficiente na escavação e ela pode descer, né? Então, isso é perigoso. Antes da concretagem, o material de apoio das bases deve ser inspecionado por profissional habilitado que confirma em loco a capacidade de suporte do material, autorizando o quê? A concretagem. Então, pessoal, antes de eu chegar para concretar, tal como no tubulão a céu aberto, o material do apoio da base ele deve ser inspecionado por qualquer um estagiário. Não, nada contra estagiário. Mas o estagiário ainda não é um profissional habilitado para confirmar em loco a capacidade de carga e suporte do material. Isso tem que ser uma pessoa experiente, né? Que pode usar, né, o penetrômetro de barra manual, né? Então, essa inspeção, tal como lá no tubulão a céu aberto, pode ser feita com penetrômetro de barra manual, tá bom? Isso é importante, né? Atingida a cota prevista para a implantação da camisa, abre-se a base, tá? De forma manual, ok? Quando o tubulão for assente sobre rocha inclinada, tal como o tubulão a céu aberto, a norma busca lá, né, para esse alargamento de base, né, ela busca essa informação do 751, recordando mais uma vez, né, no caso superfície inclinada, pode-se escalonar a superfície, né, se ele encontrar essa rocha inclinada, ou utilizar chumbadores para evitar o quê? O deslizamento do elemento da fundação. Esse deslizamento deve ser calculado, deve ser dimensionado esses chumbadores. Esse dente, ele garante aí esse trabalho. Colocação da armadura, né? A armadura de ligação fuste-base é colocada pela campânula. Então, eu entro com essa armadura, então eu tenho uma portinhola lá que eu entro com essa armadura e montada no interior do tubulão, devendo ser projetada, aqui é o destaque que a gente fez lá no ar comprimido também, de modo a permitir a concretagem adequada da base. Então, se ela entra na base, ela precisa ter aberturas na armadura de pelo menos 30 por 30 para o concreto fluir ali, né? Para o concreto conseguir fluir. Ela não pode ficar ali dentro ali. Porque, vejam, pessoal, por que a norma fala isso? Entendam comigo. A armadura do fuste, ela está próxima à sua parede. Então, concreta-se, o que ela tem que penetrar é fazer o cobrimento ali daquela armadura. Beleza, isso é uma coisa. Fazer o cobrimento, ela entra lá os seus 5 centímetros, né? Depende do cobrimento. Ela entra e preenche ali no fuste. Lá na abertura de base, se essa armadura entrar, se ela for muito densa ali naquela parte, ela precisa preencher a abertura. Então, não é só 5 centímetros mais, é toda a abertura. Então, a norma toma esse cuidado para que o concreto flua ali tranquilamente e execute essa concretagem completa da base, né? Em obras dentro d'água, a camisa pode ser concretada sobre a estrutura provisória e descida até o terreno com auxílio de equipamento, ou concretada em terra e transportada para o local de implantação. Isso aqui é mostrando as suas possibilidades, é o pode ali, né? Pode ser concretada, né? Então, são possibilidades alternativas para a camisa de concreto que a norma nos dá com tranquilidade para essa parte de concretagem. O mesmo procedimento pode ser adotado para camisas metálicas, né? Eu posso fazer sobre a estrutura provisória e descer o terreno com auxílio de equipamento, ou eu posso pegar lá fora e transportar para o local de implantação as camisas metálicas, no caso da camisa metálica, as soldas, né? A implantação, quando eu falo, não é concretar uma camisa metálica, né? É a história da solda, eu posso soldar antes e colocar, né? Ou posso descer soldando. Isso aqui é o problema quando eu já está dentro da água, né? Já estou dentro da água, eu preciso usar, então, talvez um tubo metálico, alguma coisa mais, com comprimento maior para eu executar e ter produtividade. Em casos especiais, principalmente em obras em que se passa diretamente da água para a rocha, né? Passei da água para a rocha.
A camisa de concreto pode ser confeccionada com a forma e a dimensão da base. Olha que interessante. Eu fazer uma camisa de concreto com a forma e a dimensão da base é um ponto interessante, mas são casos especiais, né? Neste caso, devem ser previstos recursos que assegurem a ligação ou vedação de todo o perímetro da base com a superfície da rocha, a fim de evitar fuga ou lavagem do concreto. Eu preciso garantir uma impermeabilidade para o concreto não fugir e para que ele não seja lavado. Quando a gente fala lavar o concreto, é quando você vê o concreto, porque o concreto é uma mistura brita, areia e cimento. Quando eu começo a enxergar a brita de uma forma que eu vejo as pedras em si, não aquela mistura igual a gelatina gostosa da minha mãe fazia, né? A boca tem enche d'água, né? Quando a gente não vê aquela história assim, a gente está com algum problema e é isso que está alertando a norma para a gente. Sempre que a concretagem não for feita imediatamente após o término do alargamento e sua inspeção, ou seja, desci, alarguei, desci, inspecionei, verifiquei dimensão, está limpo, furo, mas aí eu não concretei por algum motivo. Nova inspeção deve ser feita, limpando-se cuidadosamente o fundo da base e removendo-se a camada eventualmente amolecida pela exposição ao tempo ou por água de infiltração. Isso acontece mesmo, e por isso que a norma fala sobre uma nova inspeção necessariamente ser feita, caso eu não concrete imediatamente após o término do alargamento da inspeção, eu tenho que fazer outra inspeção, ok? Porque ela é importante, ela é necessária. O concreto é lançado através do cachimbo, a portinhola, que eu falei, né, de concretagem da campânula, devendo-se planejar cuidadosamente essa operação de forma a não interrompê-la antes do previsto. Eu tenho que planejar os caminhões de concreto lá na concreteira, ou se ela é minha interna, ou se eu estou pedindo em algum lugar, eu tenho que ver esse volume corretamente, eu preciso planejar a minha concretagem de forma a não interrompê-la antes do previsto. Então, isso é concretado através do cachimbo, né? Está mostrando aqui para nós, nessa concretagem através do cachimbo e a necessidade desse planejamento. O concreto é lançado sob ar comprimido, no mínimo até uma altura que impeça o seu levantamento por empuxo hidrostático. Então, eu mantenho o ar comprimido na concretagem até uma altura de segurança na qual o peso do concreto combata o empuxo hidrostático, ok? Isso é importante, né? Importante, né? Não é necessário o uso de vibrador. Por essa razão, o concreto deve ter o quê? Uma plasticidade suficiente para assegurar a ocupação de todo o volume da base. O concreto tem que ser plástico para ocupar, com aquele cuidado da armadura 30 por 30 centímetros, ele tem que ocupar, porque eu não estou usando um vibrador, porque ele não é necessário. É proibido? Não, mas ele não é necessário, por dificuldades mesmo, né? Portanto, finalizamos a aula de hoje, certos de que aprendemos mais algumas coisas, fixamos coisas anteriores, estamos com os conceitos sendo aprimorados a cada aula, estamos botando na nossa portinhola aqui, né? No nosso cachimbo, estamos colocando informações muito úteis para o nosso desenvolvimento profissional, estudantil, para nosso desenvolvimento como consultores, como projetistas, como executores, como empreendedores, como fiscais. Então, é importante a gente realmente continuar com afinco, com interesse, com produtividade, buscando entender de forma profunda a NBR 6122. Espero que estejam gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e um forte abraço. Até a próxima aula. E pessoal, gostaram dessa aula número 76? Espero que sim. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação e até a próxima aula.